Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, na rua Afonso Pena 560, no Bom Retiro, perto da estação do metrô, igreja cujo pastor é o meu amigo pastor Jabes de Alencar. E nós estamos aqui no culto da Vitória. Nós estamos no culto da vitória. É lógico que vitória é todo dia, mas esse culto aqui que nós fazemos no Rio de Janeiro, fazemos em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, onde nós fazemos orações específicas por problemas e pregamos a palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra para você que está aqui na igreja, você que está me vendo por uma fita ou pelo programa de TV, sobre o seguinte tema: quando Deus abençoa e o homem joga fora a bênção. Eu quero falar sobre isso. Quando Deus abençoa e o homem joga fora a bênção. Eu quero utilizar a história verídica da vida de um dos reis mais fantásticos que houve na nação de Israel. Pouco se fala dele, mas foi um dos reis mais tremendos. E eu quero mostrar isso que eu acabei de declarar para você. Então eu vou ler apenas 2 versículos do texto. Vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta no 2º livro de Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Ok? Para você se situar no Antigo Testamento. Capítulo 26, e eu vou ler 2 versículos desse capítulo, e vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta nessa passagem, que nós vamos acompanhar alguma coisa. Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 16. Diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, versículo de número 16. Estamos falando do rei Uzias. Diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O texto aqui diz que quando ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, Deus o abençoou. Depois eu li um texto que mostra o início da decadência do rei Uzias. Então eu quero trazer alguma palavra sobre essa questão, quando Deus abençoa o homem e o homem joga fora a bênção. Primeira coisa que eu quero conjecturar aqui com vocês é o seguinte: diz que ele buscou a Deus. Eu quero fazer aqui uma conjectura. Como é que se busca a Deus, hein? Bem, primeiro, buscar a Deus é uma atitude de vontade, é um desejo do coração, é um ato da sua vontade. Se você não quer, você não vai buscar a Deus. Se você quer, então você vai ter uma atitude de vontade de querer. A atitude que mostra o desejo da sua vontade, do seu coração. Como é que se busca a Deus? Com fé, crendo que vai encontrá-lo. Imagina você buscar alguma coisa que você não acredita que vai encontrar. Então não precisa nem buscar, porque você não crê que vai encontrar. Então se você busca a Deus, você tem que ter fé que vai encontrá-lo. Como é que se busca a Deus?
como diz o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 17, que um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Então, com quebrantamento, com humildade, com coração derramado na sua presença. Como é que se busca Deus? Com uma vida santa. O pecado afasta o homem de Deus. A santidade aproxima o homem de Deus. Então você busca Deus com uma vida santa, afastado do pecado, afastado da iniquidade. Como é que se busca Deus? Priorizando Deus, dando prioridade ao seu reino. Como é que se busca a Deus? Tendo desejo de fazer a sua vontade. Como é que você vai buscar Deus se você não está disposto a obedecer a sua vontade? Porque quem busca a Deus deve reconhecer a soberania de Deus e está disposto a obedecer a sua vontade. Como é que se busca a Deus, hein? Como diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito, então deve-se buscar a Deus em Espírito e em verdade. E como é que se busca a Deus? Em oração. Deus tem N maneiras de falar com você e comigo, mas você só tem uma maneira de falar com Ele, através da oração. Então, se você busca a Deus, você vai ter que orar. Você vai ter que separar tempo na sua vida para orar. Como é que você quer buscar Deus se você não ora? Qual é a mágica? Qual é a fórmula que tem que eu ainda não encontrei na Bíblia? Se você busca Deus, o instrumento principal é a oração. Com certeza, esses elementos aqui que falei interagiram na vida do rei Uzias. Agora diz aqui o texto que eu li, que quando ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí vem uma pergunta, pastor, quais são os princípios que Deus utiliza para fazer uma pessoa prosperar? Será que Deus se utiliza de algum princípio ou de alguns princípios para fazer uma pessoa prosperar? Sim. Considere, por favor, esses elementos que eu vou falar com você. Como é que Deus faz alguém prosperar? Que princípios Deus utiliza para fazer alguém prosperar? Primeiro, soberania da sua vontade. A vontade soberana de Deus. Deus é soberano para fazer qualquer pessoa prosperar, independente de quem seja ou de quem é. Você quer ver na Bíblia? Lembra de Salomão? Diz a Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, que Salomão pediu a Deus sabedoria. Ele pediu sabedoria. Mas diz lá o texto que Deus, quando vai falar com Salomão, diz assim: olha, Salomão, você me pediu sabedoria e não me pediu riqueza, mas eu também vou te dar riqueza e glória. Decisão soberana da vontade de Deus. Deus tem poder, segundo a soberania da sua vontade, para fazer qualquer um prosperar, independente de quem seja. Lembra, eu podia falar, lembra aqui do texto aqui? Foi Deus que fez Uzias prosperar. É Deus que faz. O próprio Davi, certa vez, diz: olha, tudo que eu tenho provém de ti, da tua mão eu te dou.
O que eu tenho é porque tu quis me dar. Então, primeiro, Deus faz prosperar, ato soberano da sua vontade. Segundo elemento que Deus utiliza para fazer alguém prosperar, segundo princípio, vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus, que faz com que ímpios e justos sejam abençoados. Sim, a vontade permissiva de Deus. Deus permite que o incrédulo prospere, Deus permite que o ímpio prospere, Ele faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, que a chuva desça sobre ambos, porque Deus, diz a Bíblia no Salmo 100, versículo 5, que Deus é bom e eterna a sua misericórdia. 26 vezes no Salmo 136 diz que a benignidade do Senhor dura para sempre. E no Salmo 33, versículo 5 diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus é bom e Ele permite. Tanto Ele permite que Ele inspirou o escritor do Salmo 115, versículo 16, dizer o seguinte: os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada. Tem um monte de camarada ímpio próspero. Vontade permissiva de Deus. Terceiro princípio que Deus utiliza para que alguém possa prosperar. Escute isso que eu vou te falar. Terceiro princípio. Deus utiliza esse princípio para fazer alguém prosperar. Resposta de Deus às nossas atitudes. Aqui o caso de Uzias. Buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Como resposta à atitude de Uzias, Deus o fez prosperar. Lembra de Daniel? No capítulo 1, versículo 8. Daniel assenta em seu coração não se contaminar. No versículo 9 diz: olha, Deus deu graça e misericórdia a Daniel. E no versículo 17 diz: olha, Deus deu inteligência, entendimento e revelações em sonhos e visões. Deus deu. Resposta de Deus às nossas atitudes. Você é fiel? Você é dizimista? Você é liberal? Você é uma pessoa que ajuda o necessitado? Como respostas à sua atitude, Deus pode fazer você prosperar. Agora, número 3. Quais são as características da bênção de Deus? Como é que Deus abençoa? Eu quero dizer para você que as características que eu encontro aqui da bênção de Deus sobre a vida de Uzias não significa que todas estas características vão se manifestar na minha ou na sua vida. Mas eu garanto que a bênção de Deus passa por alguma coisa daqui que eu vou falar. Pode não ser por todas, mas por alguma coisa aqui passa. Para mim e para você. Você quer ver? Quando Deus está disposto a fazer alguém prosperar, a abençoar alguém, olha as características da bênção de Deus. Acompanha comigo. Volta aí para o texto. Versículo 6. Aqui nós temos duas. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabné e o muro de Asdod e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. Aqui tem duas características quando Deus quer abençoar alguém. A primeira delas: você vai vencer seus inimigos. Vitória sobre inimigos. Quando Deus quer abençoar alguém, essa pode ser uma das características da bênção de Deus.
fazer com que você vença os seus inimigos. A segunda está aqui dentro. Olha o que diz o texto: que ele construiu cidades no meio da terra dos filisteus. Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes, quando Deus quer abençoar alguém, Ele permite você conquistar espaço. Você entra numa empresa como auxiliar do terceiro carimbador. Meu filho. E daqui a pouco, você é o diretor da empresa. Porque a bênção que está sobre você, Deus vai permitindo você conquistar espaço. Você começa uma submicroempresa. Pior do que micro. Um negócio pequeno. Daqui a pouco, você vai estendendo, vai crescendo. É a bênção de Deus. A bênção de Deus permite você conquistar espaço. Continua aqui comigo, meu irmão. Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando Deus abençoa alguém, uma das características que pode se manifestar, uma ação direta, soberana de Deus em seu favor. De vez em quando você está lutando e você sozinho não vai vencer, porque o adversário é maior do que a sua capacidade e do que a sua força. Aí Deus entra em ação e ajuda você a conquistar a vitória. Uma ação direta de Deus no seu problema e na sua adversidade. Quando Deus quer abençoar, Ele faz assim. Continua comigo. Olha só o que diz aqui o versículo 8. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito. Até aqui. Sabe o que eu aprendo? Aqui tem mais uma característica. Quando Deus abençoa alguém, faz o seu nome ser respeitado. E não precisa, Jabes, ser doutor. E não precisa ser gerente ou diretor. Eu já vi lance que nego diz assim: olha, não mexe com o cara da portaria não, porque se mexer com ele, vai mexer com o dono, hein? Não toca nesse cara não. O nome dele está sendo respeitado. A gente pensa que respeitar nome é quando alguém tem um grande nome no cenário nacional, político, religioso. Muitas vezes não. Lá na empresa você pode ser o menor funcionário, mas todo mundo te respeita, porque a bênção de Deus está sobre você. Olha só o que acontece. Eu estou na quarta característica, hein? Tem 13. Olha a quinta. Porque se fortificou altamente. Ainda no versículo 8. Quando Deus abençoa, essa pode ser uma característica. Você se torna forte. Você se torna grande. Olha a outra característica. Vamos seguir em frente, meu filho. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Não é apenas você que se torna forte, a sua casa se torna forte. Ele está falando aqui, ele fortificou a sua casa, a sua cidade. A sua casa se torna forte. Essa pode ser uma das características da bênção de Deus sobre você. Olha o versículo 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha aqui, meu irmão, sétima característica da bênção de Deus: prosperidade
material. Pode ser que essa seja a característica principal que vai se manifestar na sua vida. Não sei, mas essa é uma das características da bênção de Deus. Prosperidade material. Versículo 11. Olha o que diz. Também Uzias tinha um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo da mão de Hananias, um dos principais do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600 homens. Sabe o que eu aprendo? Que a bênção de Deus é uma característica da bênção de Deus, que Deus coloca gente preparada a seu lado para te ajudar nas horas difíceis. Ô irmão, não diz aí, eu recebo, eu me aposto, pastor, eu quero a bênção de Deus, eu quero isso para a minha vida. Uzias tinham homens preparadíssimos para entrar em ação a seu favor. Olha só, característica da bênção de Deus, meu filho. Olha o que diz a abertura do versículo 13. E debaixo das suas ordens, um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Debaixo das suas ordens. Aqui tem mais uma característica da bênção de Deus. Deus te reveste de autoridade. Vai ter gente que vai te obedecer. Você vai estar em posição de mandar. Você vai ser respeitado. A sua palavra vai ter gente que vai cumprir. Olha o versículo 14 e 15. 10ª característica. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. Até aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a bênção de Deus te dá estratégias para você conquistar vitórias. Enquanto os exércitos iam lutar com Uzias, olha só, vinha um exército inimigo para lutar com Uzias. Você já viu, até em filmes daquela época, o camarada carregando aqui um instrumento cheio de flechas, né? E ele pega o arco, pega uma flecha, põe no arco. Uzias, ele tinha máquinas que lançavam milhares de flechas ao mesmo tempo. Enquanto tinha um mané dando uma flechada, tinha uma máquina dando 1000. Nos cantos da cidade, tudo preparado para arrebentar com o inimigo. Deus dá estratégias para você conquistar vitórias, se a bênção de Deus estiver sobre a sua vida. Olha só, meu filho, olha o que acontece. A 11ª característica, ainda no versículo 15. E voou a sua fama até muito longe. Sabe o que eu vejo aqui? Que ele é reconhecido até por desconhecido. Quando Deus abençoa, alguém vai falar de você sem nem te conhecer. Rapaz, eu soube que naquela rua, rapaz, tem um eletricista que o cara é fera. Eu soube que ele é muito bom. Nem te conhece, já estão falando de você. Você é reconhecido até por quem nem te conhece, meu irmão. Isso é bênção de Deus. E olha aqui, 12º. A sua fama voou até muito longe, ainda no versículo. E foi maravilhosamente ajudado. Eu acho lindo isso aqui. Difícil de você encontrar essa expressão em relação a qualquer homem na Bíblia. Eu já pesquisei. E foi maravilhosamente
maravilhosamente, extraordinariamente ajudado. Sabe o que isso fala? Quando a bênção de Deus está sobre você, você recebe uma ajuda de Deus fora do comum. Ele recebeu uma ajuda de Deus fora do comum, especialíssima. E eu quero garantir profeticamente para a sua vida que Deus quer abençoar você assim também. Deus quer te ajudar de forma maravilhosa. E a última característica da bênção de Deus não está aqui nesse texto. Sabe o que é? É que Uzias e Manassés foram os reis que mais tempo passaram no trono de Israel. Nem Davi. Eles passaram 52 anos reinando. Você pode verificar essa informação no segundo livro do Reis, capítulo 15, versículo 2, que Azarias é o mesmo Uzias. É a mesma pessoa. 52 anos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a bênção de Deus é durável. A bênção de Deus não é um negócio de uma semana não, Jabes. A bênção de Deus, sabe, um Deus mesquinho, miserável. Será que Ele me abençoa esse mês e no outro não? Será que Ele me abençoa essa semana e na outra não? Oh, aleluia! A bênção de Deus é durável. Deus não quer te abençoar um ano. Deus não quer te abençoar só no dia do teu aniversário. Deus não quer te abençoar no dia do teu casamento. Deus não quer só te abençoar quando você completa bodas de prata com a sua esposa. Deus quer te abençoar por toda a tua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor, porque a bênção de Deus é durável. Você já parou para analisar um pouquinho quanta bênção foi derramada sobre a vida desse camarada? Para você ter uma ideia, na época de Uzias, Israel era os Estados Unidos de hoje, a maior potência militar. Nunca houve tanta prosperidade agrícola em Israel como no tempo de Uzias. O homem foi tremendamente abençoado. Agora, como é que se joga fora a bênção? A questão, irmãos, não está em Deus. A questão nunca está na bênção de Deus. A questão somos nós. A questão é a maneira que a gente trata essa bênção. A maneira é como você lidar com essa bênção. Eu tenho visto na minha pequena experiência de vida cristã, gente lutar 10, 15 anos para conquistar bênçãos, e depois que põe a mão na bênção, ele joga fora, ele dá um bico na bênção, ele despreza a bênção. Olha como é que esse camarada jogou a bênção de Deus fora, e muita gente faz igual a ele. Acompanha comigo, acompanha os passos. Como é que se joga a bênção de Deus fora? Versículo 16. Eu vou ler o final do 15. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, abençoado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgredir contra o Senhor. Tem 3 coisas aqui. Como é que se joga a bênção fora? Se exaltou. Soberba.
Irmão, se tem uma coisa que Deus não suporta é a soberba. A soberba é a autossuficiência do homem. A soberba, o homem diz: eu cheguei aqui porque eu sou capaz. Eu cheguei aqui pelas minhas forças. Eu cheguei aqui porque eu sou melhor. Eu cheguei aqui porque eu sou bom. Em Provérbios 6,16, diz 6 coisas que aborrecem a Deus. A primeira da lista: olhos altivos, soberba. O salmista Davi, no Salmo 19, versículo 13, ele diz assim: Senhor, não permita que a soberba se assenhorie de mim. Então ficarei limpo e livre de grande transgressão. A soberba é uma grande transgressão, sabe por quê? Presta atenção a isso, querido. Para ser soberbo, não precisa ser rico, nem ter vários cursos, não. Eu conheço pobre soberbo. A questão não é o dinheiro que tem, ou os cursos que tem, ou a posição que tem. É índole. Parte aqui de dentro. Você vai ver que o processo começa aqui. Ele exaltou o seu. A questão é interna, é o ser. Não é questão de ter. É de ser. Sabe por que a soberba deixa Deus indignado? Porque Deus, quando vê um homem soberbo, lembra a Deus o diabo. Lembra de Satanás? Querubim ungido, aferidor de medida. Se Deus permitisse levar qualquer um de nós, nos tempos da eternidade, antes da queda de Lúcifer, e se você chegasse lá no céu e perguntasse a Deus: Deus, eu queria que tu me desse um exemplo máximo de beleza, sabedoria, formosura. Deus apontaria para Lúcifer. Ele era chamado do aferidor de medida. Poderosíssimo. E vocês já sabem da história. Ele exaltou seu coração. Eu vou subir às mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E vocês sabem, está lá em Apocalipse 12, versículo 4, que Satanás levou 1/3 dos anjos do céu. Deixe alguém levar 1/3 do que você tem para ver se é bom. Pergunta a qualquer pastor. Que Deus te livre, Jabes, que Deus nos livre lá. Já pensou um obreiro fraudulento levar 1/3 das suas ovelhas? Por mais que você fique com 2/3, não é brincadeira, é um golpe violento. Satanás levou 1/3 dos anjos de Deus. Não foi uma brincadeirinha, não foi um negocinho fácil, foi uma coisa terrível. Então, quando Deus olha um homem soberbo, lembra a Deus o diabo. E Deus sabe o que é o homem. É um vento que passa e não volta mais. É carne e apodrece. É como a erva do campo, que cresce e passando por ela o vento, logo se vai. Ele conhece a nossa estrutura e Deus olha para o homem e diz: o que você pensa que você é para ter tanta altivez e tanta soberba? Quem é você para me desprezar e para achar que o que você tem, o que você é, foi simplesmente pela sua capacidade? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Jeremias, capítulo 9, versículo 23, diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A glória é dele, a honra é dele, ele é digno de glória, ele é soberano, ele é tremendo, ele é que não precisa de ninguém.
Soberba. Aí ele dá mais um passo. Começa a contaminação do seu interior. Ele se corrompe. Sabe o que é corromper? É estragar, tornar podre. Um homem íntegro, um homem que busca a Deus, um homem que tem comunhão com Deus, um homem que vive uma vida com Deus, um homem que tem um caráter formado, que tem uma base formada, ele começa dentro dele. Quando ele cresce, quando ele é abençoado, quando Deus abre uma porta e diz: isso fui eu, que sou bom. Ele começa a se exaltar e ele corrompe seu caráter. Começa a ficar podre. Ele começa a fazer coisa que ele abominava. Ele começa a fazer coisa que ele declarou a vida toda que era errado. Porque ele está apodrecido por dentro. Ele está estragado. A soberba estraga. A soberba é uma semente que apodrece o caráter, que apodrece a alma, que apodrece a boa índole, que apodrece a imagem de Deus em nós, que apodrece a santidade de Deus em nós. E aí, até aqui está na área interna. Mas como o pecado não é uma coisa abstrata, o pecado ele vai extrapolar o limite humano e vai se tornar ato concreto. Ele se exalta, ele se corrompe e agora vai extrapolar o próprio ser. Ele transgride. Ele sai da vontade de Deus. Ele desobedece a Deus. Ele sai do propósito de Deus. Ele sai do plano de Deus. Sabe por quê? Porque Deus chamou Uzias para ser um grande rei, mas não chamou Uzias para ser sacerdote. E Uzias pensou que tinha a mesma autoridade de um sacerdote e que ele também podia, porque era o tal, ele era forte, ele era poderoso, ele era isso e aquilo, ele também podia oferecer no altar. Deus manda eu dar um recado aqui para alguém ou para alguns. Não saia do limite que Deus estabeleceu para você. Fique aonde Deus quer que você fique. E aí eu vou dizer, porque estou aqui para dizer isso desde que eu comecei a mensagem. Se eu pudesse eu trocava. No nosso meio, pastor Jabes, muitas vezes Deus chama alguém para ser um grande empresário, para ser um grande homem de negócios, para ser uma pessoa poderosa na nação. E aí ele se torna até poderoso, se torna até uma pessoa rica, uma pessoa de influência. E aí ele vem para a igreja, porque ele conquistou lá fora a posição. Ele pensa que tem o mesmo nível do pastor. E ele pensa que ele está capacitado para dirigir a igreja. E ele pensa que pode manipular a igreja. Deus chamou ele para ser um grande empresário. Deus chamou ele para ser um grande homem público, mas não chamou para ser sacerdote. E esse tem sido mal na igreja evangélica. Era para sustentar a obra, esse tem sido mal. Pastores que estão me vendo por esse programa, se você vê um homem de bem na sua igreja, um homem de negócio, um homem próspero, não consagre ele por causa do dinheiro dele, nem da posição dele. Não estrague ele não, pastor. Porque ele fala bem, porque ele tem retórica, e daí? Porque ele é carismático, e daí? Deus chamou Uzias para ser rei, e não para ser sacerdote. Ele pensava que podia ser
Fique no local que Deus te colocou, meu irmão. Seja aquilo que Deus quer que você seja, porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Deus chamou você para ser diácono, grande honra, seja o melhor. Deus chamou você para tomar conta de departamento da igreja, faça isso com muita honra e com muito prazer. Deus chamou você para cantar no coral, Deus chamou você para trabalhar no serviço de assistência social, faça isso, Deus vai te honrar. Não queira um lugar que Deus não quer te dar. Eu quero ser pastor, eu acho tão bonito, é tão lindo, é tão legal, tem até programa de TV, fica até famoso, reconhecido. Deus quer, vá em frente, vá embora, faça. É você que quer, porque adquiriu alguma posição na sociedade. Uzias, sou um rei poderoso, a minha fama está espalhada, todo mundo me conhece, eu sou o rei mais poderoso dessa época, eu também vou oferecer incenso no altar de incenso. Quebrou a cara. Não queira um lugar que Deus não quer para você. Se é pastor auxiliar, glória a Deus, seja o melhor, ajude seu pastor, colabore com ele, faça isso com afinco, Deus vai te honrar. De vez em quando eu fico vendo uns caras que chegaram ontem, não tiraram nem a fralda no evangelho, já quer encarar o pastor da igreja que tem 30 anos. Rapaz, vai lamber sabão, vai ver se eu estou na esquina, vai. Rapaz, fica aí no teu lugar, fica quietinho aí, honra teu pastor, abençoa a tua igreja. Se Deus quiser, Ele te levanta e te coloca onde Ele quer, porque Ele é soberano para fazer isso. Você é empresário, rico, influente na sociedade. Você é uma pessoa de alto nível cultural. Aqui, você não passa de ovelha. Aqui, você não passa de ovelha. Aprenda isso. É o lugar que Deus te colocou. Não venha para cá forçar a barra porque tem uma posição na sociedade. Não venha para cá, porque Deus não é trouxa. E sabe o que eu vejo? O cara, ele acaba perdendo aquilo que ele é e não é aquilo que ele quer. Eu tenho visto isso. Sou pastor, sou empresário. E agora eu não sei se sou empresário e também sou pastor. E agora eu não sei, não sou nenhuma das duas. Eu tenho visto isso. Sabe qual é o resultado? Quando o homem joga fora a bênção? Eu acabei de dizer como é que se joga fora a bênção. Soberba, corrompe a sua alma, o seu ser, e comete pecado. Sabe qual é o resultado? Acompanha comigo. É o resultado de quem joga fora a bênção. Versículo 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor.
Aqui tem duas coisas. Quando o camarada joga fora a bênção de Deus, primeiro, ele não aceita a correção. Não aceita a correção, Jabes. Você está falando com o camarada, rapaz, para com isso. Você vai se arrebentar. Não é assim. Que nada, quem é esse pastor? Quem é ele para falar? Eu sou um cara próspero, eu vim lá de baixo, eu vim lá do chão, cheguei até aqui. Quem é esse cara? Esse pastor é semi-analfabeto. Esse pastor é um autodidata, e eu sou isso, sou aquilo, PhD, não sei o quê. Resultado de quem joga fora a benção, não aceita a correção. Segundo, Deus exerce juízo. O cara peitou os sacerdotes, ficou indignado com a verdade que os sacerdotes disseram para ele. Não compete a você isso, Uzias. Ele ficou indignado, não aceitou a correção. A lepra saiu na testa. Deus exerceu juízo. E Deus faz isso ainda hoje. Não se engane não, meu irmão. Deus faz isso ainda hoje. Ah, é? Você não quer se consertar não? Você não quer acertar a sua vida não? Ah, você quer continuar brincando? Ah, você pensa que é o tal? Espera aí. Terceiro. Olha o que acontece quando o homem joga fora a bênção. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que é o resultado de quem joga a bênção de Deus fora? Perde posição diante dos homens e diante de Deus. Era rei, vivia no palácio, agora vai viver numa casa separada e agora não vai mais poder entrar no santuário. Quando se joga a bênção fora, perde-se posição diante dos homens e diante de Deus. E quando se joga a bênção de Deus fora, elementar o que eu vou falar, é quase que redundância. Quando se joga a bênção de Deus fora, você perde ela. Elementar. Escuta, Uzias era forte, se tornou leproso, tinha milhares de pessoas em sua volta, foi morar sozinho, tinha glória e fama, foi para o ostracismo. Quer jogar a bênção de Deus fora, querido? Quem joga a bênção de Deus fora, perde ela. Era forte, se tornou leproso, tinha milhares de gente em sua volta, viveu sozinho. Era famoso e tinha glória, foi para o ostracismo. Considere o que eu vou te falar e eu vou encerrar minha palavra aqui sobre a bênção de Deus. Considere isso que eu vou te falar e eu vou encerrar. Considere essas coisas que eu vou te falar sobre a bênção de Deus. Primeira, Deus abençoa cada um conforme a sua capacidade. É só você ir na parábola dos talentos, de Mateus 25. O talento foi dado conforme a capacidade de cada um. Então, não queira uma bênção maior do que a sua capacidade. Deus abençoa no limite da sua capacidade. Segundo, não despreze a bênção que Deus te dá. Poxa vida, mas essa casa, essa casa pequena, esse carro 2000 não podia ser um 2004? Mas assim, esse emprego? Ah, meu filho, não despreze a bênção que Deus te dá. Terceiro, não tenha inveja da bênção que Deus dá a outros.
Não tem inveja, não. Não tenha inveja da bênção que Deus dá a outros, meu filho. Não tem. Ei, chamardeira. Podia dividir comigo, hein, Jeová? Quarta consideração. Não menospreze a bênção que Deus dá a outros, por menor que lhe pareça. O irmão está todo alegre. O cara está andando de motoneta. Mandou aqui uma carta que fez campanha para comprar uma motoneta. Aí o pastor Jabes leu: querido pastor, estou a 7 campanhas da vitória, 49 quartas-feiras, mas a vitória chegou. Estava orando a Deus para comprar uma motoneta de motor de 2 tempos, e Deus me deu. Aleluia. O cara está alegre com uma motoneta. Não despreze a bênção que Deus dá a outros, por menor que lhe pareça a seus olhos. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus nunca é pequena, Jabes. A bênção de Deus nunca é pequena, irmão. A bênção de Deus nunca é pequena. Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, um Fusquinha guaribado. Que coisa linda. Eu todo lá, oh maravilha, glória a Deus, aleluia, maravilha, um Fusquinha guaribado, oh maravilha. Para mim era grande, para mim era maravilhosa. Oh irmão, não menospreze a bênção do seu irmão, por menor que lhe pareça, porque Deus conhece cada um, e Deus tem uma medida de bênção para cada um. Não menospreze, não! E sabe o que eu quero terminar dizendo? É o que está em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, ela que enriquece e não acrescenta dores. Oh, aleluia! A bênção de Deus te enriquece. A bênção de Deus não deixa você mais pobre. A bênção de Deus não deixa você triste. A bênção de Deus não deixa você de cabeça baixa. Não importa o que os outros estão dizendo do tamanho da tua bênção. A bênção que Deus está te dando é para te enriquecer de alegria, de gozo, de felicidade, de esperança e de bem-estar. Oh, aleluia! A igreja de pé, por favor. Eu queria dar a você, quero dar a mim. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, você que está me vendo por uma fita ou pelo programa de TV. Eu vou te dar uns 2 minutos aí, para você agradecer, para você louvar, para você adorar as bênçãos que Deus tem te dado. Você quer ver uma? Alguém está aqui com balão de oxigênio? Não? Rapaz, respirar sem balão de oxigênio já é uma coisa fantástica. Só estou vendo gente viva. Aqui não tem ninguém que tem uma ambulância que trouxe ele do CTI para ficar aqui. Ó, o médico disse que fica 1 hora na igreja e depois volta para o CTI. Estou vendo só gente inteira aqui. Você não está no CTI? Não está em estado terminal? Que bênção. Oh, aleluia. Exalte ao Senhor, irmão. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado. A tua família, a tua esposa, teus filhos, a tua casa, teu trabalho, a dificuldade que Ele está permitindo agora. Está aprimorando você, é bênção também.
o teu corpo, a tua saúde. Você está aqui na casa de Deus. Você participar da igreja do Deus vivo que vai morar no céu. Tem bênção maior do que essa? Exalte a Deus, irmão. Exalte a Deus. Eu quero ouvir alarido de quem é abençoado. Eu quero ouvir louvor de quem é abençoado. Eu quero ouvir glória a Deus de quem é abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor por todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que darei eu, Senhor, pelos grandes benefícios que tu tem feito. Oh, aleluia. Oh, que bênção está aqui no meio dos teus filhos. Glória a Deus. Que bênção está aqui na igreja. Que bênção está aqui louvando o teu nome. Que bênção está aqui prestando culto a Deus. Aleluia. 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 Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga outra vez, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Deus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. De novo, Senhor. Obrigado, Senhor. O teu nome, glória, honra, louvor, exaltação. Te agradeço.